Irmãos, Amém. Louvado seja Deus. Mateus, Evangelho segundo Jesus Cristo. Escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vamos estar lendo o versículo 24 até o versículo de número 28. Glória a Deus. Grande é o nosso Deus, né? Então, grande é o nosso Deus. Aleluia. Fosse a misericórdia de Deus e que seria de nós, né? É verdade. Essa semana difícil é para mim. Hoje, Deus me perdoe pelo atraso, né? Estava conversando com um rapaz lá de Manaus, aí resolvendo uma situação do trabalho, né? Semana toda resolvendo, aí no final, para chegar, a culpa foi tua de não ter resolvido isso. Aí você saiu ali com aquela cabeça grande já, e agora o que eu fiz de errado? Eu falei assim: hoje está um bom dia para pregar mesmo, porque tudo, né? Está um bom dia para poder pregar. Eles ficaram na dependência de Deus, né? E realmente o nosso dia a dia são dias difíceis, né, irmão? Mas Deus tem nos dado graça. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então, está na fiel corrigida. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que já não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Tema desse subitem aqui do capítulo é o discípulo que Jesus deve levar a sua cruz. Irmãos, o versículo de número 24 que nós lemos, Jesus ele vai fazer orientações aos seus discípulos. A primeira palavra do versículo que nós lemos, que Jesus ele vai dizer, é: se alguém quiser. Jesus ele dá uma opção, porque o reino de Deus é assim: você quer ou não quer. Ou você tem a opção de você ir para o céu, ou você não quer ir para o céu. Então, o reino de Deus é ou você renuncia ou você não renuncia. Então, aqui Jesus ele vai dizer algo de uma escolha que sempre houve e nunca foi tirada de nós. Se sempre houve. Adão, nós aprendemos aqui na aula passada, principalmente aqui na escola dominical, né, que ele teve a opção, como também Eva, de escolher sim ou não. Então Deus sempre deu a opção para nós de escolha. E aqui diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si. Então Jesus ele dá uma escolha e ele fala: se você quiser se juntar a mim, você precisa renunciar a si mesmo. E isso é uma dificuldade até falar no dia de hoje, porque renúncia, né, precisa mudar palavras para poder falar o que é renúncia no meio da igreja. Mas é isso mesmo, renúncia continua sendo você deixar aquilo que está te prendendo. Renúncia continua sendo aquilo que está te prendendo você de seguir a Deus, seguir a Jesus, estar na igreja, estar fazendo a obra do Senhor, estar orando, estar lendo a palavra. Então renúncia significa isso, aquilo que te prende de você fazer tal coisa. Então Jesus ele vai direto ao ponto. Jesus não dá volta. Às vezes nós como pregadores queremos dar volta para poder chegar até onde Jesus está falando. Aqui Jesus ele não tem meio termo. Ele está falando: se você quiser, eu te dou a opção, então você tem que renunciar, simples assim, para você ver a glória
para você ter mudança na sua vida, para que a tua família seja restaurada, para que o seu ministério venha a ser cheio, para que o mundo venha a ver Deus em você, primeiro você precisa renunciar. Aleluia. Então essas coisas vão impactar no nosso dia a dia, vai impactar na nossa vida. Se eu não quiser renunciar, eu não vou ver nada de Deus. Não vou ver nada de Deus. Jesus está falando, eu te dou uma opção. Se você quiser obedecer, olha para o Monte Gerizim. Mas se você quiser desobedecer, olha para o Monte Ebal. Por quê? O Monte Ebal é o monte da maldição, mas o Monte Gerizim é o monte da bênção. Aleluia. Então se você quiser algo de Deus, Jesus vai dizer, Deus vai falar para Moisés, Deuteronômio capítulo 28. Se você ouvir e obedecer a minha voz, está preparado, irmão. Vai ter bênçãos, vai ter maravilhas, vai ter um monte de heresia, a bênção do Senhor vai estar sobre nós. É somente ouvir, renunciar. Então a Bíblia não muda. O que Jesus está falando, renuncie a si mesmo. Porque quando eu falo de mim mesmo, eu falo do meu corpo, eu falo da minha carne. Eu já falei uma vez, eu volto a repetir, a nossa luta é contra o diabo, Satanás, contra a nossa carne, o nosso eu, e contra o próprio mundo, o sistema. Então quando nós olhamos para Jesus, ele vai falar, olha, primeiro renuncia a si, porque você renunciando a si, você está renunciando ao mundo. Glória a Deus. Renunciando a si, você está renunciando aquilo que o diabo tem preparado em volta. Aleluia. Quando Jesus ele vai em Mateus capítulo 4 ao monte, ele está fazendo uma renúncia a si mesmo. Ele vai para o deserto, vai buscar, vai orar, vai jejuar, vai passar 40 dias ali, para depois Satanás vir para poder. Então Jesus está renunciando a si mesmo, para ele alcançar o seu espiritual, alcançar algo além a mais, que ele já tinha, mas ele vai começar o seu ministério mostrando a primeira renúncia a ele mesmo, renunciar a si mesmo. Então quando você jejua, quando você ora, quando você lê a palavra, você está renunciando às coisas do mundo. Você poderia estar na Netflix, na Disney e outros streams por aí, mas você está fazendo o quê? Você está orando, jejuando, buscando, subir ao monte, ir na casa do Senhor, se consagrando. Isso é renúncia, renúncia. Então o mundo tende a te prender com as coisas do mundo, para poder, você não poder aproveitar 100% daquilo que Deus tem para nos dar. Isso foi tirado com o pecado, irmão. O pecado tirou aquilo que nós poderíamos ser muito melhores do que hoje. Aquilo que Deus nos fez para receber as bênçãos de Deus. O pecado tirou isso. A vida do dia a dia, ela nos tirou isso. Você vê hoje em dia as pessoas não têm tempo, né? Fala assim, não, eu estou na correria, estou sem tempo, não dá para fazer nada, o tempo é curto, porque tem nos tirado a primazia de buscar Deus. E se você demora, você acaba entrando no mesmo ritmo. Não é porque você não é espiritual, não é isso. É porque o mundo, o sistema, ele colocou você nessa engrenagem para que você corresse conforme está rodando o relógio. Como é que está rodando o sistema mudando? Então Jesus vai falar, primeiro você tem que renunciar a si mesmo. Renuncia a sua carne. Renuncia o tempo que você tem para você buscar o Senhor. Então renuncia isso. Renuncia o tempo que o mundo está oferecendo para você buscar. Isso que eu quero dizer. Então ele vai falar, tome depois sobre si a sua cruz. Então primeiro é deixar para tomar. Abandonar para pegar, entendeu? Você abandona e depois você pega. Mas pega o quê? Pega a cruz. Você pega a cruz. A cruz, ela tem um simbolismo muito grande dentro da Bíblia Sagrada. Quando você olha para o templo de Roma, ele crucificava em forma de X, crucificava em forma, como Jesus, ele foi crucificava de cabeça para baixo. Então era um modo que quem olhava para a cruz era maldito, era aquele que ia para levar a cruz. Mas aqui quem vai à cruz para ser morto é o nosso Jesus. Aleluia. Então ele levou sobre si as nossas dores. Isaías vai dizer
vai tomar sobre si as nossas dores, o castigo que era sobre nós está sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí ele vai dizer o seguinte, que agora pegue a cruz e siga. Ele está falando o seguinte, olha, o sacrifício que aconteceu lá, tem que levar junto contigo. Aleluia. O sacrifício que aconteceu lá foi redenção. O sacrifício que aconteceu, a cruz que foi, aleluia, crucificado lá com os pregos, coroa, com chicotada, com sangue, com tantas coisas que fizeram com o nosso Jesus, tudo isso que foi crucificado, tudo isso que foi feito na cruz, é para que nós tomemos isso. Tomemos isso. Ele fala, toma isso e depois me segue. Porque quando eu tomo o evangelho da cruz, quando eu vou seguir, as pessoas estão vendo o quê? Uma cruz. Uma cruz de quê? De redenção, de salvação. Uma cruz, aleluia, onde o Senhor nos deu liberdade para adorar. E no mundo? O mundo anda sem cruz. Por quê? O mundo não tem compromisso, o mundo não tem nada para poder oferecer, então anda sem cruz. Mas o que vai acontecer, evangelista, lá na frente? A igreja que está com a cruz vai ser trocada por uma coroa. E quem está sem cruz, não vai ter nada para poder trocar, não vai ter nada para poder dar. Então vai ter que ir para o tormento eterno. Mas aquele que está com cruz, com evangelho, com graça, vai ter a coroa de justiça, a coroa de glória, coroa, aleluia, de fortaleza. É a coroa que o Senhor tem preparado para nós. Então, quando nós olhamos isso, Jesus está falando um significado bem claro para nós. Se alguém quiser, escolha, renuncia, toma e segue. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Então Jesus trabalha tudo de forma diferente, seus discípulos. Se você quiser ganhar, no meu reino é assim, você tem que perder para ganhar. Você já chega perdendo. Você tem que perder o que? Arrogância, soberba, vaidade. Perder o que? Aquilo que o mundo tem para poder oferecer. Você vai perder, mas você vai ganhar o que? Vai ganhar unção, graça, poder. Aleluia! Isso é evangelho. O evangelho transforma a ignorância e humildade. A vaidade, a soberba, aleluia, no homem humilde, no homem, aleluia, sincero de coração, no homem quebrantado de coração. Você não vê aquela pessoa com o nariz em pé, vaidosa, ou querendo passar por cima do outro. Não, o evangelho não é isso. O evangelho, ele está abaixo. Você é meu servo, eu sou teu servo, como você é servo meu. Aí todos nós estamos nivelados no mesmo evangelho. O evangelho nos trouxe isso. O juiz está assim com o advogado, Lívia, ó, é a mesma coisa. Ah, mas tem maior não, no evangelho é certo. No evangelho é certo. Se tiver algum engenheiro aqui, é certo. Se tiver alguma irmã também de serviço do lar, é serva também, está na casa de Deus. Então o evangelho faz isso, todos nós somos irmãos. Então o evangelho, ele vai nivelar isso. Então se quiser salvar a sua vida, você tem que perder. E quem perde por amor, aleluia, de mim, diz o Senhor, vai achar, missionário. Então ele dá uma identidade para o evangelho. O evangelho tem identidade. É por isso que você é chamado de cristão. Você é chamado de cristão porque você tem uma identidade. Perdeu isso? Perdeu credibilidade. A pessoa olhar para você e falar assim, isso aí é cristão? Cristão aonde? Não tem exemplo de nada, não tem nada agregando na vida dele, mas quando olha para você, tem que ver Jesus Cristo. Quando olha para nós, está vendo a graça de Deus. Então, sabendo isso, Jesus, ele vai entender o sentido da renúncia. Neil Bellman, ele vai dizer o seguinte, que a fé é o elo entre a incapacidade humana e a onipotência divina de Deus. É quando nós, como ser humano, nós sabemos que nós somos incapazes e somos necessitados da glória de Deus, da dependência do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É você como vaso, é você saber que precisa de um óleo dentro de você, senão não funciona. Aleluia. É você como, aleluia, dependente do Senhor, fala, Senhor,
eu sou pobre, vazio, eu preciso da tua graça, do teu poder sobre mim, porque eu não funciono se não tiver o Senhor na minha vida. Isso é evangelho, é você chegar em algum lugar e você ser usado por Deus, porque você é dependente dele em tudo. Aleluia! Então o povo, quando olha para o cristão, aleluia, quando olha para nossas vidas, aleluia, como nós estamos falando de virtude do Senhor para curar, aleluia, nós precisamos entender que nós precisamos que esse elo entre a divindade e o elo daquele que é incapacitado para ser capacitado, precisa, aleluia, ser dependente do Senhor. Senão não tem como receber aquilo que é divino e aquilo que é carnal. O carnal tem que ser transformado em algo espiritual para receber a capacidade do Espírito para começar a fazer milagre. O milagre só acontece depois que eu entendo que eu necessito, que eu sou dependente, que Ele precisa me usar, e para isso se manifesta a renúncia, para isso se manifesta, deixar o mundo, deixar os prazeres, deixar o momento da carne e seguir a Jesus, seguir a Jesus, seguir a Jesus. E é por isso que nós, irmão, como cristãos, nós estamos crescendo. Estamos crescendo a cada dia. Você busca hoje, busca amanhã, busca depois. Você vai crescendo. O problema é quando nós queremos cortar essa busca e falamos, hoje não dá. Hoje eu estou muito cansado para orar. Estou muito cansado para buscar. Estou muito cansado para poder fazer um propósito com o Senhor. Eu trabalhei muito, você não entende, então eu estudei muito e não dá para fazer. Então o problema é quando nós colocamos essa incapacidade nossa, humana, e falamos que não temos tempo para Deus. Deus está em segundo plano. Deus está em segunda hora, eu vou buscar Ele, em segunda hora eu vou ver o que eu vou fazer. Senhor, fica aqui no cantinho porque eu não tenho tempo agora para o Senhor. Então, nós colocamos Jesus em segundo plano. E quando nós colocamos Ele em segundo plano, Ele fala assim, nós estamos dizendo para Ele, Senhor, o Senhor não é a minha prioridade. Meu Deus. O Senhor não é algo que eu quero agora. Eu quero depois. Então, essa renúncia eu deixo de lado. Então, estamos vivendo tempos como esse, nós precisamos sair daqui entendendo, para viver um milagre, eu preciso entender que a minha incapacidade humana precisa ser capacitada pelo Espírito Santo. É por isso que ensinamento, irmão, aqui que nós estamos tendo, ensinando para que a virtude do Senhor ela esteja sobre nós para curar, eu preciso entender que se a minha mente não mudar, se eu não mudar meu comportamento, eu não mudo nada, não vai acontecer nada. Eu vou vir na quarta, eu vou vir na sexta, eu vou vir no domingo, na terça, você vai ser crente de banco e nunca vai ter a graça de Deus para nada. Desculpa, mas estamos vivendo um tempo desse. Meu Deus. Então eu não quero ser somente uma pessoa que entre e saia e não entenda o que o Espírito pode fazer na minha vida. Aleluia. Ele quer me usar. Ele quer fazer. Mas também a constância da busca vai revelar o meu caráter. O quanto você se aprofunda revela o quanto você quer com Deus. Relato, quando nós se aprofundamos pelo Espírito Santo, Ele vai demonstrando o que Ele quer fazer no meio de nós. E isso não é novidade nenhuma que eu estou falando aqui. Mas o que nós estamos vivendo é esse despertamento de avivamento. O avivamento ele começa com 1 ou 2 ou 3 buscando, sim, sempre começou assim. Mas quando uma igreja está engrenada, aceitada, aleluia, na presença de Deus, está um ministério, está irmãs, varões, crianças com sede de buscar a Deus, o ambiente é muito leve. Aleluia. O poder manifesta de uma tal maneira que você percebe quem está de fora consegue ver o que está acontecendo aqui dentro. Então Jesus está falando um segredo muito grande.
para nós, se nós quisermos isso, viver isso, devemos tomar e seguir. Queremos ter essa vida, também teremos que perder essa vida. E perder a vida, aleluia, não é fácil. Perder uma vida onde tem privilégios. Perder uma vida hoje onde o diabo sabe que quando você pode alcançar o que você pode ter, você vai perder, e ele vai falar assim: você vai perder isso aqui, esse privilégio aqui, ó. Quanto eu tenho para poder te oferecer? Olha aí para baixo. Quanto você tem para você receber? É só você se ajoelhar e me adorar. O diabo hoje não precisa dos teus joelhos dobrados para dizer que você está se ajoelhando. Isso aqui é forte. O diabo hoje não precisa você estar de joelho dobrado para poder você se render a ele alguma coisa. Quando você se rende às coisas carnais, é um joelho que se dobra. Quando nós se rendemos às coisas que ele quer, nós estamos dizendo: eu estou de joelho à sua vontade. E quando nós negamos isso, nós estamos buscando o reino de Deus. Aleluia. Então, como Deus ele é poderoso para nos mostrar isso. Então, quem não compreende o amor dele, não pode ser o seu discípulo. Jesus ele vai dizer: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem recompensa a sua alma? A sua alma é importante. A sua alma, ela tem um destino. Eu já coloquei a minha alma a um destino. Ela já tem uma rota, já tem algo definido. Ela já sabe aonde ela deve entrar. Nós já temos definido em nossa vida um destino para a nossa alma. Mas aqui está falando: olha, se você ganhar, aí entra de novo ganhar e perder. Aí ele entra: se você ganhar o mundo inteiro. Talvez você não quer o mundo inteiro, mas só quer uma parte, mas também faz parte do mundo inteiro. Mas eu não só quero o mundo inteiro não, eu só quero essa parte aqui do mundo. Faz parte do mundo. Também vai perder. Então aqui ele está dizendo: olha, se nós quisermos ganhar o mundo, perde a alma. Que dará o homem recompensa a sua alma? Depois que morreu, não tem como, não tem recompensa. A recompensa dele vai ser lago de enxofre, vai ser um inferno. E aqui a Bíblia está dizendo: porque o Filho do Homem, aleluia, virá na sua glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O Senhor está dizendo para nós: olha, aquele que ganhar o mundo inteiro vai perder a alma, mas aquele que permanecer, o Senhor virá na glória com os seus anjos, aleluia, e com os seus anjos ele está dizendo: olha, eu vou dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. Aleluia, aleluia. Então não se preocupe se você está fazendo mais ou está fazendo menos, ou se você talvez não está fazendo nada, mas a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, ele vai vir com os seus anjos e dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia. O que você faz tem recompensa. Aleluia. Não é porque nós merecemos, não. Não é porque somos melhores ou não, a Bíblia não está dizendo isso. Ele está falando: eu vou dar segundo as suas obras. Aleluia. Mas como é que eu vou medir a minha obra? Obra para o Senhor. Não é aquele que talvez vai fazer tantas horas como no trabalho, né? Chega no final do mês e fala assim: ô patrão, eu fiz aqui 50 horas extra aqui. Aí você precisa me pagar a hora extra. Você não é. No céu não tem isso. No céu não tem o tempo que você ficou. Não tem isso. Aqui ele está falando segundo as suas obras. Aí como é que vai ser atestado? Vai ter obra naquele dia. Vai ter obra de palha, obra de prata, obra de ouro, obra de madeira.
Mas qual é o teste? Tem que passar no fogo. Tem que passar no fogo. Que fogo é esse, irmão? É um fogo que quando pega, aleluia, entra lá, só vai resistir, só vai sair aprovado quem sustenta. Quem está ali, quem está sustentando a obra, quem está realmente se elevar sarapia. Quem está firme, vai passar do outro lado, vai passar. Mas tem que sustentar, missionário, tem que sustentar, tem que ficar firme. Está doendo, mas eu estou aguentando. Está doendo, mas eu vou chegar do outro lado. Está doendo, mas eu vou perseverar. Aleluia! Então, quando nós olhamos isso, Jesus está dizendo algo, um segredo muito grande para o seu discípulo. Está falando, olha, como os outros que virão, aleluia, quando os outros que vão suportar, eu digo para vocês, não desista, porque o homem virá na glória. Todo olho vai ver. Eu quero ver aquele dia. Então, discípulo não quer dizer que você renunciou o principal, mas a si mesmo. Então, nós temos, irmãos, a palavra do Senhor lá diz em Gálatas, capítulo 5, como está lendo, versículo 19 ao versículo 21. Nós somos ser comportamental. Quando nós olhamos Gálatas capítulo 5, 19 ao 21, vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Eles são aqueles que estão no mundo, fora. Mas o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo de número 24. E os que são de Cristo fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andamos também no Espírito. Aleluia. Isso aqui é muito forte. Fruto é tudo isso que eu disse: amor, alegria, mansidão, longanimidade, fé, temperança. Não tem contra essas coisas, não há lei. Agora ele está dizendo, se nós crucificamos em Cristo a nossa carne, é por isso que Paulo vai dizer, eu subjugo a minha carne, eu coloco ela onde ela tem que estar, no devido lugar dela. Eu não posso deixar ela me controlar. O dependente, ele fica das drogas ou da bebida, né? A carne dele fica chamando para poder voltar às práticas que está cometendo. A carne chama, a carne vai, né, o efeito mexe com o cérebro dele, manda mensagem ao corpo, o corpo sente a vontade, ele não se comporta de pegar, mas aquele que está cheio do Espírito, ele recebe a mensagem do céu à sua mente. Ele está crucificado com o Senhor, então ele consegue que ele vive aqui no Espírito, ele anda no Espírito, ele fala no Espírito, ele ouve no Espírito, ele sente no Espírito, então tudo é pelo Espírito Santo. Então aqui você pode ver que o comportamento dele é diferente. Aleluia. Então Paulo está dizendo, olha, aquele que é de Cristo é um ser comportamental com as coisas do Espírito. O Espírito fala em mim, e a vontade que dá em mim não é a vontade do mundo, mas é pelas coisas do Espírito. É por isso que quando você sente a vontade de sair de casa para a igreja, não é de você não é do teu corpo não, o teu corpo quer ficar em casa, quer ver Netflix, quer ficar vendo as coisas do mundo, o teu corpo quer isso. Mas o teu corpo que sai de casa para vir a igreja está dizendo, eu quero Jesus, eu quero graça, eu quero poder, eu quero missão, eu quero virtude. Aí ele te move. Se fosse você mesmo, você não estaria aqui. Está cansado.
talvez até atribular de espírito, porque isso acontece. Talvez até a palavra que eu recebi também é no dia de hoje mesmo, querendo me atribular para poder vir aqui, acontece. Mas nós andamos no Espírito, isso não pode bloquear o meu modo de adorador. Eu tenho um modo de adorador, não pode atrapalhar aquilo que eu sou adorador, eu sou assim. Aleluia, se está na prova, eu fui feito para adorar. Se eu estou passando por dificuldade, eu fui feito para adorar. Tem gente que fala assim, eu estou passando por isso, eu vou desistir. Eu não quero mais. Para de palhaçada, irmão. Você foi feito adorador. Você foi feito servo de Deus. Você foi feito para poder abrir a tua boca e glorificar a Deus. Porque eu estou desanimado, eu estou triste. Para com isso. Nós fomos feitos criatura, coroa da criação de Deus. O diabo quer isso, te bloquear. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O meu comportamento tem que ser diferente do mundo. O mundo já tem o comportamento dele, eu vou ter que me igualar às coisas do mundo. Quando você se iguala, aí vem tudo isso aqui, ó. As obras da carne são manifestas. Se manifestou o que? A obra da carne. Aí você perde a graça, já não sente mais vontade de estar na casa do Senhor, porque a obra da carne está crescendo. É por isso que é vantajoso você sair para buscar o Senhor, vai no monte. Você não chegou atrasado, não está podendo, não, vai se retirar, vai no monte, vai buscar, vai orar, vai fazer, abrir propósito com o Senhor, guerreia contigo mesmo. Essa é a luta, é por isso que ele está dizendo, renuncia a si. Eu tenho que tomar essa posição. Eu tenho que tomar essa posição. Eu converso sempre com a minha esposa, né? Eu falo assim, parece que a gente nunca chega naquele dia que eu vou fazer o dia da dieta, né? É o dia que eu tenho que fazer, que eu tenho que me separar, né? Isso aí, se eu não mudar aqui, não tem como mudar meu corpo todo. Eu tenho que mudar a minha mente. Eu tenho que mudar o meu pensamento. Eu tenho que pensar no que o Senhor tem preparado para mim. Não desistir nisso. Focar, ter foco e continuar. Então eu vejo muito isso dentro da palavra do Senhor. Então perder faz parte de ganhar. Parece estranho isso, né? Aonde nós estamos no mundo que só é ganhar e nunca perder. Então quando nós aceitamos a Jesus, a primeira coisa que a gente perdeu foi o nosso domínio de nós mesmos. É o domínio de si mesmo. É aquele que achar que não precisa da direção do Espírito para nada. Esquece isso. Depois que você levantou as suas mãos cansada, você está dizendo, Senhor, o controle é teu. O Senhor já está com o manual aí. Pode avançar, como pode retroceder, como pode apertar o pause aí e parar. E vou te dizer, mas ele pode até desligar e não funcionar mais. Aí, meu irmão, é só prestar conta com o Senhor. Mas enquanto o controle está na mão dele, aleluia, nós somos sujeitos à vontade do Senhor. Aleluia. Então, perder aqui é estar no domínio da mão do Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O mais extraordinário é que qual seja o destino, irmão, pode ser um processo duro, difícil, que isso acontece na nossa vida, enfermidades e outras coisas mais, pode ser algo difícil, como os discípulos, como os apóstolos também sofreram. Se você for pegar a morte dos apóstolos, Pedro de cabeça para baixo, Bartolomeu tirou todas as peles do corpo, jogado no penhasco, Mateus com a lança transpassada, que é mais isso aí, Paulo com a cabeça cortada, Tiago com a cabeça cortada, e veio uma série aí de irmãos assim, Estevão apedrejado. Aí nós, no século 21, achamos graça de achar que uma prova vai poder parar a gente. Não tem que te parar, não, irmão. Isso não pode te parar. Só se te pensar em parar, você pensa nos apóstolos, como é que eles terminaram, né? Aí nunca vai te parar e você caminhar na presença de Deus.
Então, qual seja o destino mais duro possível, mas o processo que você esteja enfrentando, também maior é o milagre na vida do crente. Como é que é isso? Como é que tem milagre se você está falando agora que teve morte? Existe um milagre. Qual é o milagre? Um milagre da salvação. Aleluia. Todos eles saíram com mérito, aleluia, de estar salvo, com galardoado, aleluia, e trazendo frutos até depois da sua morte. Então, sentir a vida, por que eu nasci? Que vida é essa? Nasci para ser um adorador, não nasci para reclamar. Jó, se fosse para reclamar, já poderia ter ali no mesmo momento já largado tudo, perdeu tudo, né? Ele viveu o evangelho, Jó, perdeu tudo. Ele tinha, perdeu. Ele viveu no evangelho. Mateus não estava escrito, mas Jó já estava vivendo lá com o Senhor, algo que nós falamos de ganhar e agora ele está perdendo. Mas lá ele vai dizer o quê? Nu eu vim, eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai aparecer, ele vai se levantar, aleluia. Agora eu não te conheço só de ouvir, agora eu conheço, meus olhos te veem. Aí depois de tudo isso, você vai dizer o quê? Aí virou o cativeiro de Jó. E ele começou a receber, aleluia, o dobro daquilo que ele tinha. Aí ele recebeu o dobro de animais, até dos próprios filhos. Mas sabe uma coisa? Mas os filhos, ele não é dobrado em vida, porque o filho também conta com aquele que se perdeu. Aí vai falar que dobrou o filho, os filhos. Está contando com aqueles que se foram. Porque o ser humano, aqui existe até um mistério dentro disso, né? Jó, ele perde os animais, recebe em dobro os animais, mas o ser humano não tem como te trocar. Você é único. Você é único. Não tem como te dobrar, você é único. É por isso que vai dizer, dobrou também os filhos, na questão te contou que é que perdeu, e também agora com aqueles que estão em vida. Então a promessa é linda, mas o processo, ele é dolorido. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O que aconteceu? O problema é do oleiro? Não, o problema é a matéria-prima. Às vezes a matéria-prima nossa, ela precisa ainda sair aquilo que está impedindo a massa de dar liga. Ainda tem poeira, já viu isso? Já pegou a massa ali que vai colocar poeira ali, ela não dá liga, você vai jogar na parede. Primeiro mais para poder falar melhor do que eu, uma parede empoeirada, ela pega, tem como você ali jogar a massa, ela vai grudar? Não vai. Tem que tirar a impureza, joga uma água para depois você jogar a massa e ela pegar. Então precisamos tirar a impureza. Então o problema não é o olheiro, o problema é a matéria-prima, que ela não está dando liga ainda, ela não está firmando, ela não está entendendo. Aí ela se quebra na mão do olheiro. E quando se quebrou, o olheiro vai jogar fora? Não. Joga um pouquinho de água aí para dar mais liga, joga um pouquinho de massa, matéria, vai jogando ali para misturar de novo, entra de novo na roda, para depois pegar e colocar, fazer um outro vaso. Então, às vezes, as impurezas ela tem que sair. Aquilo que está impedindo eu de seguir tem que sair. Sai impureza. Fala hoje, sai impureza em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais adorador, eu preciso ser, aleluia, uma pessoa dependente mais do Espírito. Eu preciso. Então nós precisamos disso para dar liga. Então o que vem de fora não pode atingir o meu vaso, aquilo que está dentro. Então nós temos bastante coisas para poder resolver e acelerar em nossas vidas. A nossa vida espiritual não pode ser a mesma. Então a mudança que você precisa pode estar na renúncia que você não fez.
A mudança que você precisa pode estar nessa renúncia que você não fez. Primeiro, a origem do meu defeito. Somos deformados do pecado. Isso é fato. Aceita isso. Nós fomos deformados pelo pecado. Vivemos numa sociedade pecaminosa. Você acorda, se você for ver uma televisão, é deformidade. Tu vê um jornal, deformidade. Você vê isso toda hora. Então o ser humano ele está deformado. Então a origem, né, do defeito é o pecado. Não porque Deus nos fez imperfeito, não. Deus fez o homem e a mulher perfeito. Nós aprendemos isso no domingo. Ele nos fez perfeito, mas o pecado trouxe deformidade espiritual. É por isso que eu tenho que batalhar e guerrear. Porque eu não consigo mudar, porque eu me identifico com essas coisas. Então, o que eu devo fazer para mudar esse defeito? Provérbios, Provérbio de número 17, 24. Provérbios 17, 24. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Então, um defeito de cada vez, um dia de cada vez. Então, o sábio, ele vê sabedoria, o rosto do sábio se vê sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Então, aquele que não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, está pulando por aí, as extremidades da terra. Hoje em dia, a extremidade da terra que eu digo, hoje em dia não está você sair, você ir para longe, não. Hoje você viaja na terra, rodear pela terra, né? Vamos dizer assim. Está rodeando pela terra, como Satanás fez hoje, num aparelho celular. Você está rodeando pela terra. Você não foi nem lá na Austrália, mas você está vendo hoje no celular aí, ó. Então, nós entendemos que o defeito de cada um, eu vou viver a cada dia vivendo, melhorando. Então, ficar perto das pessoas que te ajudam e longe das pessoas que te atrapalham. Coloque esse método no teu coração, né? Fica perto das pessoas que te ajudam, longe daquelas pessoas que não querem saber de nada, não soma para nada, fica longe. Onde está escrito isso? Provérbios 27, 17. Como o ferro, 27, 17. Como o ferro com o ferreiro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Como o ferro com o ferro se aguça, assim um homem afia o seu rosto com o amigo. Então, quanto mais, irmãos, nós estamos juntos, nós estamos alinhados, mais nós temos afinidade, estamos juntos, estamos com o rosto do nosso amigo, estamos aguçados na mesma ligação, assim como o ferro se aguça, assim também um homem, aleluia, afia o seu rosto do seu amigo. O amigo que você tem, ele tem que melhorar e ser melhor do que você, ou você melhor do que o seu amigo. Questão não de ser maior, não estou dizendo isso, mas a questão de melhora, sempre puxar para mais, puxar para aquilo que está a maior. Não precisamos diminuir, irmãos, precisamos crescer. Às vezes a igreja, o pastor fala uma coisa aqui, né, irmão, vamos, estou fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas não é querendo ser maior, não, ele está puxando para cima, ele está puxando a maior, para a gente poder alinhar, para o ministério alinhar, para os obreiros chegar junto, de ter o mesmo sentimento, a mesma ideia, crescer. Então, irmãos, cada um de nós ficar perto daquelas pessoas que te ajudam e longe daquelas que te atrapalham.
se concentrar no processo e não na minha imperfeição, né? O irmão é imperfeito. Não, se liga, tenha percepção no seu aperfeiçoamento, porque imperfeitos já somos. Se você olhar para mim, vai ver também imperfeição. A minha esposa não vê, mas talvez você vai olhar para ver imperfeição, né? Oh, glória a Deus. Ela não tinha ficado comigo, eu não vejo. Mas aí você pode ver, irmãos, o quanto nós precisamos ser aperfeiçoados. Filipenses capítulo 1. Depois da pregação ela vai falar, irmãos, para jogar meu defeito. Mas vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Então, irmãos, o Senhor está dizendo, aquele que começou a boa obra, aquele que te chamou, Ele que vai te aperfeiçoar. Ele vai te aperfeiçoar. Qual é o meu objetivo para ser aperfeiçoado? É deixar que Ele trabalhe em mim. Isso é uma coisa difícil de se fazer, né? Deixar que Ele trabalhe. Mas se você já está aqui, já está nessa casa, já aceitou a Ele, o que está te impedindo de você ser aperfeiçoado pelo Senhor? Aperfeiçoado é crescer, é crescimento, é deixar que a matéria-prima venha a ser, né, ali feita a mais, colocada ela no local dessa engrenagem na igreja, para crescer, para aumentar. Então eu vou ver que o meu crescimento, aleluia, a minha imperfeição, ela vai ser aperfeiçoada aonde? Na obra. Aqui, ó, começou a boa obra. Aleluia. É na obra. Glória. Não tem outro lugar, é na obra, é no aperfeiçoamento da obra que Ele vai trazer crescimento para a minha vida. Abraão não era perfeito. Gênesis 17, 1. O Senhor vai dizer para ele, Abraão, seja perfeito. Não é que ele era perfeito, mas era para ele ser perfeito, buscar a perfeição, aperfeiçoamento. Então precisamos entender isso. E toda mudança vem numa necessidade. Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Versículo de número 12. Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, toda necessidade, toda mudança, ela vem por uma necessidade. Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. Por quê? Há um só mudança, né? O sacerdote aqui, como nós estamos falando, é aquele que vai pegar e vai levar os utensílios para poder fazer ali o sacrifício. Quando você muda o sacerdote, você está tirando aquilo que é do mundo e está entrando um sacerdote na tua vida, que esse é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Você está deixando que o Espírito Santo, né, entre na sua vida, e mudando-se o sacerdote, mude-se a lei. Se ele entrou, a lei é dele, a vontade é dele, é ele que tem que fazer na minha vida. Então tem que mudar. Se ele entrou, é ele que faz mudanças na minha vida. Então nós entendemos isso, que a palavra do Senhor, ela vai dizer, ela até em Salmo 55, 19, parte B, que não há neles nenhuma mudança, portanto não temem a Deus. Então quem não tem mudança, não teme a Deus. Mas quem tem e deixa a mudança acontecer, realmente você vê Deus trabalhar. Então, assim, meu Deus está na vida dessa pessoa. Está vendo aquela pessoa que chega e fala assim, irmão, eu nasci assim, vou morrer assim,
acabou, não preciso de nada disso. Tem pessoas assim. Tem pessoas desse jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim, acabou. Porque o sacerdote ainda não entrou na vida dela. Mas quando o sacerdote verdadeiramente entra, ele está falando: Senhor, pode mudar tudo, pode fazer o que o Senhor quiser. Aleluia, a obra é tua. Se é para ir para lá, eu vou. Se é para vir para cá, eu vou. Se é para poder fazer na rua, eu vou. Aonde precisar de mim, pastor Edson, eu estou lá para poder fazer a obra do Senhor. O sacerdote mudou, aí também a pessoa está mudando. Está tendo aperfeiçoamento. Então, multiplica-se a maldade hoje, a imaginação, o pensamento, essa continuidade. Então, a mudança provém das nossas escolhas, o bem e o mal. Lembra que eu falei lá no começo? Se eu escolher o bem, eu vou ter bênção, mas se eu escolher o mal, não vou ter. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 26, 28, Gênesis 5, Enoque, ele andou com Deus, não se viu mais, porque Deus tomou ele para si, Deus escolheu ele para andar com o Senhor. Noé era justo, reto, gerações passaram, mas Noé prevaleceu com Deus. Aquele que diz que está nele, 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então qual é a pergunta, evangelista? Qual é a pergunta? Se nós aceitamos essa mudança, se nós aceitamos, tem que deixar Deus trabalhar. Se não der certo, é seguro fazer isso? Sempre tem essas perguntas, né? Se não dá certo, é seguro? Irmão, quem está te chamando é o Criador. É aquele que te conhece por dentro, por fora, é aquele que sabe a tua necessidade, é aquele que conhece mais do que a tua esposa, do que seu marido, do que a sua mãe, é aquele que conhece todas as coisas. Tu não acha que ele sabe a sua necessidade? Aí você vai perguntar para ele: se não der certo, é seguro fazer isso? Não tem sentido, aleluia, não tem sentido isso. É deixar Deus trabalhar na nossa vida. É deixar Deus trabalhar. Não pergunta, fecha os olhos e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar no teu coração, na sua vida. Então, a mudança é aquilo que me define. Jacó, por exemplo, lutou, pelejou, falou assim: eu não vou sair daqui enquanto o senhor não mudar, não. Só tem que me mudar. Eu preciso dessa mudança, então eu vou guerrear. Ele batalha por um lado, por outro, passa o dia, passa aquela noite, aleluia, e quase a quarta vigília da noite, aonde eu preciso sair, eu preciso ir. Aí já fala assim: não vou tirar enquanto o Senhor não me mudar, enquanto o Senhor não me mudar aqui. Mas que tu precisa, aleluia, pede o que você quer, aleluia. Aí o Senhor vai falar para ele: olha, ah, meu Deus do céu, ele já sabia o que Jacó precisava, ele sabia que Jacó estava fugindo, sabia que Jacó ia encontrar com Esaú. Ele toca em Jacó, aleluia, onde é na sua coxa, vai tocar ali, fazer uma aliança com Jacó e vai dizer: a partir de hoje você não vai ser mais Jacó, agora você é príncipe do povo de Israel, agora teu nome é Israel. Mudou. Então a mudança vem, aleluia, e é isso que vai me definir a partir de agora. Glória. Não espera para amanhã, não, é a partir de agora. O que eu quero ser agora? O que eu preciso mudar agora? O que eu preciso fazer hoje para poder mudar a minha vida, para poder mudar a minha vida espiritual? É por isso que Jesus vai dizer: se você quiser, meu filho, já vai começar. Se você o querer Deus, já é um grande começo. O que você quer, e se você persistir, eu vou te garantir que coisas maiores você vai ver, milagres você vai ver. Aleluia! Então o Senhor está trazendo, Romanos capítulo 12, versículo 2, uma metamorfose, irmão. E eu termino. É uma metamorfose. Rogo, pois, irmãos, da compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como que sacrifício. O sacrifício, irmãos, ele requer renúncia. Sacrifício, apresenta o seu corpo. Ele está falando do nosso corpo, está falando daquilo que eu tenho, aquilo que ele me fez para poder ser adorador. Então ele está falando: olha, eu quero que você renuncie o teu corpo como sacrifício vivo, agradável, perfeito.
Aleluia, para quê? Mas eu só vou sacrificar e não vou ter nada? Não, você vai experimentar. Aleluia. Você, quando renuncia, você experimenta as coisas espirituais. Aleluia. Aleluia. É como, irmãos, você estivesse entrando no mundo, ultrapassando o mundo carnal, entrando no mundo espiritual, e Deus te falando: olha só, eu quero te mostrar aquilo que é profundo, oculto, escondido, aquilo que ninguém viu, eu tenho preparado para você. Glória! Eu tenho coisa, eu tenho profundidade para você ver. Eu acho que Deus não quer uma profundidade para essa igreja, para nossas vidas. Deus quer uma profundidade, Deus quer intimidade. Mas Ele está falando: mas enquanto você ainda não sacrificar, não tem como você experimentar as coisas que eu tenho guardado para você. Glória a Jesus. Então, irmãos, é um processo. A semana vai, semana vem. Pai, o que eu vou mudar? O que eu preciso hoje? É se eu quero realmente. E eu tenho que dar continuidade àquilo que eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Lucas 5,17 é o tema. Estava ensinando, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Por que estava com ele para curar? Porque experimentou. Então, ensinando que a renúncia, a impiedade, os desejos mundanos, vivendo nesse tempo, vai dizer a palavra, nesse tempo presente, sóbrio, justo e piamente, irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. E eu termino assim, irmãos. Jesus, ele vai dizer o querer. Jesus vai dizer, né, que nós devemos entregar, renunciar, tomar a cruz e seguir a Ele. Louvado seja Deus. Tem o sacrifício? Tem. Mas o bom é você ver os milagres acontecendo na tua vida e naqueles que estão em volta de você. Aqueles que estão em volta vão experimentar o que você... mas eles nem sacrificaram para experimentar o que eu estou fazendo. Eu que estou sacrificando. E eles estão vendo, é desse jeito mesmo. Para eles poderem experimentar. Você vai experimentar primeiro, e aquele que estão de fora vai começar a perceber e vai querer também experimentar aquilo que você já está provando. É desse jeito. Quando você começa, a pessoa vai querer: eu quero esse Deus aí. Rapaz, o Deus daquele irmão é tremendo. Aleluia, eu quero o mesmo Deus que ele tem. Se é para ser crente, eu quero ser como crente, como o Diácono Rodrigo, como o Diácono Antônio Galo, como o Prefeito Sérgio, como o Pastor Edson, como o Pastor Valentino, como o Prefeito Marcos. Eu quero ser crente como esses homens aí, como essas mulheres aí. Aleluia, pessoas vão olhar e vai querer experimentar. Se você quer isso, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quem quer experimentar essa profundidade?